O clima hoje está bastante ensolarado, e a luz do sol brilha sobre o castelo do Duque Campbell. O céu limpo e as montanhas ao redor realçam a grandiosidade e imponência da construção. Em um dos quartos luxuosos do castelo, um jovem loiro acabava de acordar. Sentou-se na cama, abriu os olhos ainda embaçados e bagunçou o cabelo enquanto olhava ao redor, confuso. Se me lembro bem, eu não morri em um acidente de carro. Como? Ele olhou para suas mãos, intrigado, e murmurou para si mesmo. Será que eu reencarnei? Levantou a cabeça e analisou o ambiente. O quarto era decorado em um estilo palaciano luxuoso. Na mesa, havia alguns livros, um punhal e um espelho. Ele percebeu que os móveis ao seu redor tinham um design um pouco peculiar. A mobília e a decoração seguiam o estilo ocidental dos palácios. Ao se olhar no espelho sobre a mesa, viu seu reflexo. Cabelos loiros longos e um rosto incrivelmente bonito, capaz de encantar milhares de garotas. Tocou seu próprio rosto e murmurou. Este rosto parece exatamente o mesmo de quando eu tinha uns 17 ou 18 anos. Ele ainda não conseguia entender onde estava. Com uma expressão de espanto, agarrou os cabelos com as mãos, desesperado. Para onde foi que eu vim parar? De repente, como se tivesse percebido algo importante, levantou-se da cama apressadamente. Ele caminhou até a escrivaninha, apoiou-se na cadeira com uma mão e colocou a outra no queixo, observando-se repetidamente no espelho à sua frente. Dando outra olhada. Ei, eu era realmente muito bonito quando era jovem. Para ser sincero, minha aparência foi bem preservada. Ele suspirou e refletiu. Isso deve ser um mundo semelhante a um jogo. De repente, ele congelou, seus olhos se tornaram sérios. Espera. Segurou o queixo com uma das mãos e começou a analisar cuidadosamente a situação. Ser atropelado por um caminhão e reencarnar em um mundo desconhecido. Isso não é exatamente o tipo de fantasia que eu imaginava quando era um homem de meia-idade preso em casa antes de morrer. Ainda pensativo, ele ficou diante da mesa e pegou o punhal vermelho que estava sobre ela. Ficou observando a lâmina, ponderando como poderia confirmar sua situação. Preciso ter certeza. O único som audível foi o da lâmina cortando a pele, seguido por uma fina linha de sangue que se projetou no ar. A luz do sol que entrava pela janela iluminou a cena, tornando o vermelho do sangue ainda mais vívido. Ele havia feito um pequeno corte no dedo. O sangue escorreu imediatamente, e ele ficou olhando para o ferimento com uma expressão séria. Apenas fiz um corte superficial. Essa faca é afiada demais. A dor intensa o atingiu de imediato. Isso dói muito. Então é real. Eu realmente fui transportado para outro mundo. Sentindo a dor genuína, ele cobriu a mão ferida e rolou de um lado para o outro na cama, tentando suportar a sensação. Em um ato instintivo, chegou a lamber um pouco do sangue que escorria de seu dedo. De repente, sentiu algo estranho dentro de si. Seu corpo parou no mesmo instante. Foi como se algo estivesse se infiltrando diretamente em sua mente. Em sua memória, ele se via vestindo roupas esfarrapadas. Encostado na parede, ele observava uma garota passando à sua frente. Ela era a protagonista deste mundo. De repente, uma voz estranha ecoou no ar. Moon Campbell cometeu blasfêmia contra a família real. Como punição, foi destituído de seu título de nobreza e rebaixado ao status de plebeu. Seu crime é imperdoável, e sua sentença é o exílio. A cena mudou abruptamente. Agora, ele era um mendigo nas ruas. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas estavam sujas e rasgadas. Encostado na parede imunda, ele parecia completamente derrotado. Ao seu redor, garrafas vazias e lixo se acumulavam. Além disso, havia perdido uma mão e uma perna, tornando sua situação ainda mais miserável. Moon Campbell está proibido de entrar no território do Império. Qualquer infrator será executado sem piedade. Quando essas memórias passaram por sua mente, ele sentiu sua cabeça girar. Era informação demais para processar de uma só vez. Cambaleando, ele se apoiou na cama, inclinou a cabeça para trás e começou a respirar pesadamente. Cobriu o rosto com as mãos e murmurou para si mesmo. Eu não acredito nisso. No início, pensou que o nome fosse apenas uma coincidência. Mas agora, percebeu que a verdade era muito pior do que imaginava. Depois de se acalmar um pouco, sua expressão se tornou séria. Ele olhou fixamente para frente e, de repente, se lembrou do nome e da história do antigo dono desse corpo. Soltou um suspiro pesado. Eu realmente reencarnei nesse cara. Aquele idiota. Sim, ele agora habitava o corpo de Moon Campbell, o vilão de cabelo amarelo. E o pior de tudo, ele nem sequer era um inimigo forte na história. O nome desse personagem ecoou em sua mente. Sim, não havia dúvidas. Ele reencarnou como Moon Campbell. Enquanto assimilava essa realidade, lembrou-se de sua vida passada. Lembrou-se de todas as noites em que ficava acordado até tarde, com olheiras profundas, lendo light novels no celular.
A garota mais forte e talentosa da história. Esse era o light novel mais popular do ano em seu antigo mundo. E também uma das poucas histórias que ele lia religiosamente todos os dias. A trama girava em torno da protagonista, uma filha ilegítima de um aristocrata caído, que lutava para crescer e se fortalecer. Ao longo da história, a protagonista enfrentava e derrotava inúmeros inimigos, crescendo cada vez mais até se tornar uma grande heroína que salvaria o mundo. E agora, sentado na cadeira com uma expressão provocadora, estava o vilão desse romance, Moon Campbell. Moon Campbell era um vilão impulsivo e sem cérebro na primeira parte do livro. Ele usava a influência de sua família para oprimir a protagonista, constantemente enviando assassinos para eliminar a heroína. Sem querer, acabou ajudando a protagonista e seu grupo a ficarem mais fortes. No fim, seu plano fracassou miseravelmente. Ele arrastou até seus próprios pais para a confusão, resultando na destruição de sua família. Se me lembro bem, depois dos primeiros 20 capítulos, ele simplesmente some da história. Moon recordou todas as atrocidades que havia cometido e o destino trágico que o aguardava. Essa lembrança lhe causou um profundo impacto. Sem conseguir lidar com tudo aquilo, ele abraçou os joelhos e cobriu a cabeça com as mãos. Esse cara tinha tudo para ser um jovem mestre de respeito, mas decidiu agir como um idiota que só atrapalha o protagonista. E agora eu sou ele. A realidade começou a pesar sobre seus ombros. Ele se sentia completamente indefeso ao perceber que havia reencarnado justamente como o vilão mais odiado desse mundo. Segurando a cabeça entre as mãos, ele fez uma careta, prestes a chorar. Eu pensei que reencarnaria como protagonista e teria uma vida incrível. E no fim, virei esse tolo, que nasceu apenas para ser pisoteado pela história. O que eu posso fazer? Já era. Enquanto Moon ainda estava imerso em sua angústia, perdido no fato de que agora era o vilão, um som repentino trouxe de volta a realidade. Alguém bateu na porta. Era uma empregada. Ao perceber que alguém estava prestes a entrar, Moon rapidamente enxugou as lágrimas com a manga da roupa para que ninguém percebesse seu estado. Respirou fundo, ajustou suas emoções e respondeu em direção à porta. Pode entrar. A porta se abriu, e uma empregada muito bonita entrou no quarto, carregando uma pequena mala. Com passos elegantes, ela se aproximou. Era a empregada da mansão do Duque Campbell. Seu nome era Anne. Parando diante de Moon, ela fez uma reverência e o cumprimentou respeitosamente. Jovem mestre. Quando Anne entrou, Moon não conseguiu lembrar seu nome de imediato. Por reflexo, apenas disse o primeiro nome que surgiu em sua mente, gaguejando um pouco. Você. Anne, o que houve? Anne ergueu a pequena caixa que carregava nas mãos e a mostrou para ele. O traje formal do jovem mestre para o banquete de amanhã foi entregue. A senhora pediu que eu trouxesse para que o experimentasse. Sentado na cama, Moon coçou a cabeça, sentindo-se um pouco desconfortável com a situação. Ele não queria que ninguém percebesse que o Moon de agora já não era o mesmo de antes. Certo, entendi. Pode deixar ali. Nesse momento, Anne franziu levemente as sobrancelhas. Ela observou Moon com atenção, como se tivesse notado algo estranho nele. Inclinando-se um pouco, seus olhos pousaram sobre as mãos do jovem. Havia manchas de sangue nos dedos dele. Com um tom suave, ela perguntou. Jovem mestre, você está ferido? Moon levantou a mão e só então percebeu que seus dedos ainda estavam sangrando. Deu um leve sorriso e respondeu com naturalidade. Eu acabei me cortando sem querer. Não é nada sério. Você tem algum remédio para estancar o sangue? Ou um curativo? Anne inclinou a cabeça ligeiramente, parecendo confusa. Ela não entendeu o que Moon quis dizer com curativo. Afinal, algo assim parecia não existir neste mundo. Sem dizer nada, ajoelhou-se diante dele e segurou delicadamente sua mão ferida, como se estivesse prestes a fazer algo. Não sei do que o jovem mestre está falando, disse ela calmamente. Mas se é apenas para estancar o sangramento, eu consigo fazer isso. Moon a olhou intrigado. Ele pensou que Anne usaria magia de cura para tratar seu ferimento. Anne, você sabe curar. Porém, no momento seguinte, ela segurou sua mão com firmeza. Anne lambeu suavemente o dedo ferido de Moon com a língua. Ela fez isso sem demonstrar nenhuma expressão, como se não achasse estranho. No entanto, Moon definitivamente não estava tão tranquilo quanto ela. Ele sentiu claramente o toque úmido e quente da língua de Anne e, no mesmo instante, ficou completamente paralisado. Seu rosto ficou vermelho como uma maçã madura. Ele jamais imaginou que esse seria o método dela para estancar o sangramento. Anne continuou lambendo o ferimento algumas vezes, até que o sangue finalmente parou de escorrer. Depois de alguns segundos, ela afastou a boca, deixando um leve vestígio de saliva nos dedos de Moon. Pronto, o sangramento parou. Então, calmamente, Anne limpou os lábios com a mão e disse em tom sereno. Cada gota do sangue do jovem mestre é muito preciosa. Por favor, evite se machucar tão facilmente. Apesar de seu tom neutro, suas bochechas estavam levemente coradas,
como se o que acabará de fazer a tivesse deixado um pouco envergonhada. Moon, por outro lado, ainda estava completamente congelado no lugar. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto ainda queimava de vergonha. Ele gaguejou um pouco antes de conseguir responder. Ok. Eu vou lembrar. Anne se levantou, virou-se de costas e se preparou para sair do quarto. Antes de ir, disse calmamente: se o jovem mestre não precisar de mais nada, vou voltar ao trabalho. Moon assentiu rigidamente. Obrigado, e desculpe por preocupá-la. Anne deixou o quarto e seus passos logo começaram a se afastar. Somente quando não conseguiu mais ouvir o som de seus passos, Moon finalmente relaxou. Mas o rubor em seu rosto ainda não havia sumido. Ele apertou os punhos com força e sentiu que estava prestes a perder o controle de suas emoções. De repente, segurou o próprio rosto com as mãos e, cheio de euforia, gritou baixinho: meu Deus, ela é muito fofa. A empolgação tomou conta dele. Ele rolou de um lado para o outro na cama, relembrando cada detalhe do que Anne tinha acabado de fazer. Nunca fui tratado assim antes. Ele cobriu o rosto, incapaz de conter seu entusiasmo. Uma empregada de cabelos negros e tão gentil assim. Ela é muito fofa. Enquanto Moon ainda se debatia animadamente sobre o que havia acabado de acontecer. Do lado de fora da porta, Anne não percebeu os sons vindos do quarto. Enquanto caminhava pelo corredor, sua mente ainda estava presa ao que acabará de acontecer. Algo estava estranho. O jovem mestre parecia diferente do habitual. Ela franziu levemente a testa, sentindo que havia algo errado. Ele acabou de me agradecer. Enquanto isso, dentro do quarto, Moon, que até então rolava animado pela cama, começou a se sentir cansado. Ele se deitou de costas e ficou olhando para o teto, tentando se lembrar da história desse mundo. Por que Moon Campbell, com uma família tão poderosa, ainda precisava provocar o protagonista? Ele era o filho de um duque, tinha um status elevado, era bonito, sua família tinha dinheiro de sobra e ainda tinha uma empregada leal para cuidar dele. Então por que diabos ele precisava se meter com o protagonista? Moon estreitou os olhos, tentando lembrar da trama. Se não me engano, a mansão do duque foi destruída porque ele drogou a princesa na cerimônia de maioridade. Foi nesse instante que um plano começou a se formar em sua mente. Ele se sentou na cama, um sorriso confiante surgindo em seu rosto. Se eu já sei qual é o problema, então posso evitá-lo. Basta não provocar o protagonista e não fazer nenhuma besteira na cerimônia de amanhã. Sim, eu ainda tenho uma chance de mudar meu destino. Moon apoiou o queixo com uma das mãos, pensando cuidadosamente no que fazer a seguir. Se queria continuar vivendo como um jovem rico e despreocupado, precisava bolar um plano detalhado. Falando nisso, quando será a cerimônia? De repente, se lembrou de que Anne havia acabado de entregar sua roupa formal e mencionou a data. Espera, ela disse que a cerimônia é amanhã. Moon congelou no lugar. Ele não esperava que seu destino fosse alcançá-lo tão rápido. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, no segundo seguinte, desabou sobre a cama, abraçando as próprias pernas. Ele enterrou o rosto nos joelhos e murmurou em desespero: Sistema, você está aí? Velho sábio, deusa, Cupido. Moon chamou todos os nomes que conseguia imaginar, torcendo para que algum ser divino o ajudasse nesse momento difícil. Porém, nada aconteceu. Ninguém apareceu para salvá-lo. Sentindo-se derrotado, ele gemeu baixinho. Alguém pode me ouvir? Eu realmente não tenho nenhuma habilidade especial. Ele rangeu os dentes. Mas isso não faz sentido. Na minha vida passada, eu tirei 5 itens lendários em um gacha. Mesmo se fosse um sorteio aleatório, minha vida não deveria ser tão miserável. Suspirando profundamente, Moon aceitou seu destino. Amanhã é a cerimônia de maioridade. Já não há mais tempo. Talvez, se eu pedir desculpas pessoalmente ao protagonista, consiga evitar a destruição da minha família. Ela provavelmente não vai exigir algo absurdo como... Nesse momento, seu cérebro criou uma imagem horrível. Ele se imaginou sendo pisoteado por uma perna esguia coberta por uma meia calça preta. Ele engoliu em seco. Moon, você consegue. Um homem de verdade deve enfrentar seus desafios. Se o preço para salvar minha família for suportar essa humilhação, então que seja. Ele respirou fundo. Claro, se ela estiver usando meia calça preta, seria ainda melhor. Convencido de sua estratégia, ele bateu palmas e sorriu para si mesmo. É isso amanhã, assim que eu encontrar o protagonista, vou correr e deslizar de joelhos em sua direção na velocidade da luz. Entretanto, o que Moon não sabia era que, naquele exato momento, um portal misterioso surgira silenciosamente atrás dele. Antes que pudesse reagir, algo caiu do portal e atingiu sua cabeça com força. Moon gritou de dor, segurando a cabeça e se virando furioso. Mas o que diabos foi isso? Querem abrir um buraco na minha cabeça. Quando seus olhos focaram na cama, ele percebeu um livro misterioso de capa roxa que não estava ali antes.
Na capa, havia um padrão estranho e desconhecido. Moon ficou boquiaberto. Ele caminhou lentamente até a cama e estendeu a mão trêmula para pegar o livro. Seus olhos brilharam de esperança. Pode ser. Será que é isso? Seu coração disparou. Minha habilidade secreta chegou. Agarrou-se ao livro como se tivesse acabado de encontrar uma tábua de salvação. Lágrimas de alegria escorreram pelo seu rosto enquanto ele abraçava o livro, acreditando que Deus havia lhe enviado aquilo para mudar seu destino. Deus ainda não desistiu de mim. Mesmo sendo um perdedor destinado a ser apenas um figurante descartável, agora tudo é diferente. Antes mesmo de limpar o sangue que escorria de sua testa, Moon já estava sentado na cama, folheando o livro com empolgação. Ele mal podia esperar para descobrir que tipo de métodos estavam registrados ali para ajudá-lo a mudar seu destino. Com um sorriso confiante, declarou para si mesmo: a partir de agora, vou mudar o final original e escrever meu próprio destino, custe o que custar. Como diz o ditado, meu destino está em minhas próprias mãos. No entanto, assim que virou uma das páginas, Moon ficou completamente perplexo. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava o livro, piscando algumas vezes como se não pudesse acreditar no que via. Talvez ele estivesse lendo de forma errada. Virou o livro de cabeça para baixo e tentou ler novamente. Mas continuava estranho. Folheou algumas páginas para ver se encontrava algo diferente, mas não adiantou. O conteúdo do livro era sempre o mesmo. Na verdade, não havia conteúdo algum. Espera, o quê? Moon ficou boquiaberto ao perceber a verdade. Este livro não tem palavras. Será que preciso ativá-lo de alguma forma especial? Com uma expressão pensativa, ele apoiou os dedos na ponte do nariz, tentando adivinhar como poderia fazer o livro revelar suas palavras. De acordo com o cenário deste mundo de fantasia, talvez precise de algum tipo de ativação mágica. Coincidentemente, seus dedos tocaram o sangue que ainda escorria de seu ferimento. Sem perceber, ao mover a mão, algumas gotas de sangue deslizaram pelo seu rosto e caíram sobre o livro que estava em seu colo. Assim que o sangue entrou em contato com as páginas, o livro o absorveu rapidamente. E então, de repente, uma energia negra e roxa começou a emanar do livro. Nesse momento, Moon percebeu que algo estava errado. Ele abaixou a cabeça e olhou para o livro, notando que ele emitia uma luz estranha, enquanto a energia negra e roxa que saía dele começava a envolvê-lo. O livro, então, flutuou para fora de suas mãos e começou a folhear suas páginas de forma frenética diante dele. O som das páginas virando ecoou pelo quarto, aumentando sua sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto as páginas continuavam girando rapidamente, um vórtice negro e roxo começou a se formar no centro do livro. Logo depois, uma forte força de sucção surgiu, tentando arrastá-lo para dentro. Moon não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele olhou para o livro estranho à sua frente, completamente surpreso, e gritou em desespero: o que está acontecendo? As páginas do livro continuavam se virando freneticamente enquanto absorviam o sangue que escorria da cabeça de Moon. Meu sangue! Ele cruzou os braços na frente do corpo, tentando se proteger e recuou para evitar ser sugado. Mas a força de sucção era forte demais. Seu cabelo já estava começando a ser puxado, e, ao perceber que a situação estava fora de controle, ele sentiu-se completamente indefeso. Em pouco tempo, devido à grande quantidade de sangue que o livro absorveu, Moon começou a sentir-se extremamente fraco. Seus olhos se fecharam lentamente, e sua visão começou a ficar embaçada. Ele só conseguia ver gotas de seu próprio sangue voando diante de seus olhos e caindo dentro do livro. Pouco depois, seus olhos se fecharam completamente, e ele perdeu a consciência. Quando despertou, não fazia ideia de onde estava. Moon parecia ter sido transportado pelo livro para um lugar desconhecido. Suas mãos estavam presas a uma tábua de madeira, e vários hematomas e cortes cobriam seus braços. Seus pés também estavam amarrados, igualmente cheios de marcas e cicatrizes. Ao olhar para si mesmo, Moon percebeu algo ainda pior. Estava completamente nu, usando apenas uma coleira com correntes no pescoço. Não apenas seu rosto, mas todo seu corpo estava coberto de feridas vermelhas. Os terríveis cortes e hematomas eram tantos que parecia ter sido brutalmente torturado. Seu corpo tremia involuntariamente, provavelmente devido à dor intensa. Então, Moon acordou completamente de seu estado de inconsciência. Ele abriu os olhos lentamente, piscando algumas vezes enquanto tentava entender onde estava. Ao seu redor, tudo estava escuro. Ele mal conseguia ver alguma coisa. Onde estou? De repente, uma voz feminina desconhecida ecoou pelo local. Moon se assustou. Do nada, uma mulher misteriosa apareceu e se aproximou dele. Ela o olhava com uma expressão assustadora no rosto. Seus olhos vermelhos estavam arregalados, como se quisesse refletir cada detalhe de Moon dentro deles. Finalmente acordou. Estava esperando por você há muito tempo. Moon arregalou os olhos em choque. A presença repentina dessa mulher o deixou ainda mais desnorteado.
Ele tentou enxergar melhor o rosto dela, mas não conseguia distinguir sua aparência exata. Quem é você? Foi então que ele percebeu que todo o seu corpo estava acorrentado e ele não conseguia se mover. Tentou se libertar, mas sempre que se mexia, as correntes puxavam suas feridas abertas, provocando uma dor insuportável. Isso dói, muito. A mulher estranha permaneceu ao seu lado, sem demonstrar nenhuma intenção de libertá-lo. Ela então falou com um tom calmo e despreocupado. A dor é inevitável. Tudo isso é para que você nunca se esqueça. Então, ela estendeu um dedo em sua direção. Ela deslizou suavemente os dedos sobre o abdômen de Moon e, em seguida, subiu até seu peito. Esse toque fez com que ele se sentisse extremamente desconfortável. Seus dedos tocaram as cicatrizes espalhadas pelo corpo dele, fazendo com que tremesse de dor. Você não faz ideia do quanto estou de coração partido neste momento. Você não deveria estar assim. Quanta maldade, quanta crueldade e quanto egoísmo há em você. Moon quis contestá-la, mas desistiu ao sentir as feridas em seu corpo começarem a doer novamente. Tudo o que pôde fazer foi fechar os olhos, morder os dentes e suportar a dor. Você deveria trazer dor aos outros, não tolerância. Deveria fazer com que todos o odiassem. Só assim você poderia pertencer a mim, apenas a mim. Mas você mudou. Mudou o seu coração. Mudar o seu coração não é aceitável. Ela apoiou a mão no rosto, observando Moon com seus olhos vermelhos, que pareciam irradiar um brilho sinistro. Ela o encarava como se estivesse olhando para uma presa. E, então, com uma voz completamente diferente da que havia usado antes, pronunciou as palavras mais possessivas que Moon já ouvirá. Mas não se preocupe. Não importa quanto tempo leve. Eu vou purificá-lo completamente com meu amor, uma e outra vez. Ela segurava várias adagas de prata, e seus olhos brilharam com estranho prazer. Nós estaremos juntos para sempre. Nem mesmo a morte poderá nos separar. De repente, ela tirou todas as adagas de prata que segurava diretamente contra Moon, que ainda estava preso à tábua de madeira. Moon sentiu um medo avassalador diante da situação. Seus olhos se arregalaram ao ver as adagas prateadas vindo em sua direção. Seu corpo inteiro estremeceu de terror e ele gritou em desespero. Num sobressalto, Moon abriu os olhos e acordou abruptamente. Lutou para se levantar da cama, ainda sentindo a adrenalina percorrendo seu corpo. Ofegante, ele olhou ao redor e percebeu que ainda estava em seu quarto. Seu rosto estava coberto de suor, e seu coração batia freneticamente. Ainda um pouco atordoado, ele não conseguia se livrar da tensão que sentia. Quem era ela? Lentamente, Moon tentou se acalmar. Ele segurou a cabeça, ainda incapaz de acreditar que tudo o que acabará de vivenciar não passava de um simples sonho. Um sonho. Ele baixou o olhar para suas mãos e percebeu que elas ainda tremiam involuntariamente. Ele ainda podia sentir vagamente a dor em seu corpo. A cena de momentos atrás parecia tão real. A dor ainda permanecia em sua pele. O sonho havia sido real demais. Moon pegou o livro roxo ao seu lado, observando-o cuidadosamente enquanto tentava lembrar-se do que havia acontecido. Antes de desmaiar, lembro-me de que este livro estranho começou a virar suas páginas freneticamente e sugou grande parte do meu sangue. Se esse sonho premonitório realmente foi causado por este livro, então o final trágico foi provocado por algo que eu fiz de errado. Ele abriu o livro, tentando encontrar pistas sobre o que havia acabado de acontecer. No entanto, assim que abriu, ficou paralisado. O livro da profecia começou a emitir uma energia negra e roxa. Aquelas páginas que antes não continham nada escrito, agora exibiam algumas linhas de texto vermelho. Porém, muitas dessas palavras estavam borradas, impossibilitando a leitura completa do conteúdo. Apenas algumas palavras podiam ser lidas com clareza. Não mude, para, e destino. Antes que Moon pudesse entender o restante das palavras, o livro da profecia transformou-se em uma luz negra e entrou diretamente em sua testa. Mesmo sem conseguir ler o texto completo, Moon conseguiu deduzir vagamente o significado da mensagem que o livro queria lhe transmitir. Ele tocou sua testa, franzindo levemente as sobrancelhas, sentindo-se preocupado com a situação. Isso é um aviso para que eu não mude a história original. Caso contrário, terei aquele tipo de final. Mas, por que esse final não seria ruim? O céu já estava ficando alaranjado. O sol se preparava para se pôr. A luz do pôr do sol penetrava pela janela, iluminando suavemente seu quarto. Uma brisa fresca agitava levemente as cortinas. Moon se aproximou da janela, sentindo o vento soprar seus cabelos. Ele olhou para o horizonte, observando o sol desaparecendo lentamente, e murmurou para si mesmo. Então, no fim, todos os meus pensamentos não passaram de ilusões. Se eu quiser sobreviver, só me resta seguir voluntariamente em direção à destruição. Ele apoiou o queixo sobre uma das mãos e caiu em pensamentos profundos. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Com base no final de Moon Campbell no romance,
ele percebeu algo interessante. Espere um minuto. Pensando bem. O final dele na história original, na verdade, não parece tão ruim. Pelo menos, no final, ele ainda estava vivo. Afinal, aquele jovem mestre inútil não tinha habilidade alguma para sobreviver por conta própria. E só poderia se tornar um mendigo após ser exilado. Mas eu sou diferente. Tendo percebido as diferenças entre ele e o verdadeiro Moon Campbell, Moon recuperou a coragem mais uma vez. Ele abaixou a cabeça com confiança e observou enquanto cerrava os punhos, como se tivesse recuperado a determinação para seguir em frente. Sou um profissional experiente, forjado através dos implacáveis desafios da cultura de trabalho moderna do 996 e 007. De qualquer forma, a trama subsequente do romance não menciona o que aconteceu com Moon Campbell no final. Nesse caso, depois de ser exilado, posso recomeçar do zero em outro país com a sabedoria das pessoas modernas. O sol poente do lado de fora da janela refletia em seu corpo. Ele ficou em frente à janela, olhando para o pôr do sol vermelho intenso e esboçou um sorriso confiante. O chamado status aristocrático não passava de algo insignificante. Não era nada além de uma classe privilegiada obtida explorando a classe trabalhadora. Como um verdadeiro guerreiro proletário socialista, ainda posso ganhar a vida neste mundo com minhas próprias mãos e meu conhecimento. Depois de um tempo, chegou a hora do jantar. Moon trocou de roupa e caminhou em direção à sala de jantar para comer. Ele devorou o bife à sua frente, tomou um gole do vinho que segurava na mão esquerda e, com o garfo na mão direita, levou mais um pedaço de carne à boca. Saboreou essas comidas deliciosas que nunca pôde experimentar em sua vida passada e, por um momento, colocou de lado tudo o que havia dito no quarto. Nunca provei um bife tão delicioso. E este vinho? Essa maldita classe privilegiada. É tão deliciosa. Na mesa de jantar, além de bifes e vinho, havia também outros pratos requintados e sobremesas apetitosas. Em sua vida passada, Moon nunca teve a chance de comer tão bem. Enquanto devorava esses pratos deliciosos, sentia-se como se estivesse no paraíso. Ele cobriu as bochechas com as mãos, desfrutando das iguarias com uma expressão de êxtase. A mulher elegante e madura sentada ao lado de Moon era a princesa de Campbell, Noisy Campbell, sua mãe. Ela percebeu que o humor de seu filho estava um pouco diferente do habitual, então pousou a faca e o garfo em suas mãos. Ela sorriu e perguntou a ele: "O que está acontecendo aqui?" Moon parece muito feliz hoje. Ele deve estar ansioso pelo banquete de maioridade de amanhã. Afinal, esse era um dos banquetes mais importantes da vida de Moon. O homem de aparência ligeiramente imponente sentado do outro lado da princesa era o grão-duque de Campbell, Ron Campbell, também conhecido como pai de Moon. Ele cortou um pedaço de bife e olhou para o filho ao seu lado com um sorriso, respondendo à pergunta da princesa. Ao ouvir seus pais mencionarem a cerimônia de maioridade, Moon colocou elegantemente os talheres sobre a mesa e respondeu com um tom relaxado. "Sim, pai, mãe. Estou ansioso por isso." A princesa apoiou o rosto com as mãos e olhou para seu amado filho com alegria. "Amanhã, meu filho será, sem dúvida, a presença mais deslumbrante no banquete. Não sei quantas jovens nobres ele irá encantar." O grão-duque olhou para a princesa com um olhar indulgente e respondeu com um sorriso. "Isso não é aceitável. Moon, em nossa família, já tem uma noiva prometida. Se a princesa Cecília vir e ficar com ciúmes, será difícil explicar." Assim que o grão-duque mencionou o nome de Cecília, a expressão da princesa mudou para um leve desagrado. Ela cruzou os braços, fez um biquinho e virou a cabeça para o lado. "Eu não gosto da princesa Cecília. Ela é fria. E além disso, ela não é fofa nem um pouco. Simplesmente não é digna do nosso pequeno Moon." O grão-duque a confortou e tentou explicar. "Você não pode dizer isso. Se nem mesmo a princesa Cecília é digna dele, então ninguém seria." Moon apoiou o queixo com ambas as mãos e sorriu enquanto observava a interação divertida entre seus pais. No entanto, em sua mente, ele estava analisando silenciosamente o que eles diziam. "Neste momento, meus queridos pais, quanta confiança vocês têm em seu filho. Quem é a princesa Cecília?" Ela é a terceira princesa do Império, a garota de vestes brancas que recebeu a dádiva de Deus e uma das candidatas mais fortes ao título de primeira beleza do Império. No romance, ela conquistou uma grande base de admiradores graças ao seu temperamento frio por fora e apaixonado por dentro. Por onde passava, sua presença sempre era aguardada com grande expectativa. Moon olhou para seus pais, que nada sabiam sobre isso, e balançou levemente a cabeça, sem palavras diante da atitude deles. Ele se lembrou das atrocidades cometidas por Moon Campbell no romance, de sua péssima personalidade, e percebeu que ele não era digno de Cecília nem um pouco. Que tipo de pessoa é seu filho? Vocês mesmos não percebem. Só vocês o consideram um tesouro neste mundo. O grão-duque e a princesa conversavam alegremente sob o pôr do sol, e risadas ocasionais ecoavam pelo ambiente. Moon os observava enquanto refletia consigo mesmo. Na história original, vocês dois eram boas pessoas, mas infelizmente tiveram um filho assim. De acordo com a trama original,
vocês também serão implicados no evento da cerimônia de maioridade. Depois disso, toda a família Campbell será forçada a desaparecer do círculo central da elite imperial e sumirá completamente da história. Ele inclinou-se levemente para seus pais, indicando que havia terminado sua refeição, e foi o primeiro a sair do restaurante. Mesmo que o livro diga que não se pode lutar contra o destino, um futuro de braços e pernas quebrados, exílio e ser reduzido a um inválido. Esse é um começo difícil demais para ser revertido, mesmo com a mentalidade moderna. Eu não posso aceitar isso. Moon caminhou em direção à porta com passos firmes e determinados. Tenho que encontrar uma maneira de fazer algo. Talvez eu não consiga mudar meu próprio destino, mas isso não significa que não possa mudar o de outra pessoa. Ele apertou a gravata e olhou seriamente para frente, sua expressão demonstrando que estava prestes a tomar uma grande decisão. Após uma análise cuidadosa de todo o incidente, percebeu que atacar a princesa não foi a verdadeira razão de sua punição e exílio. Na verdade, ele foi condenado por traição e, ao ser implicado, seu pai, o Duque de Campbell, que detinha poder militar, foi envolvido em uma disputa política e acabou sendo eliminado pela classe governante imperial e pela nobreza. Então é isso. Partindo do pressuposto de que o resultado final permanecerá o mesmo, preciso tirar a família Campbell desse incidente para que sirvam como meu talismã de sobrevivência após o exílio. Além disso, ele precisava encontrar alguém para assumir a culpa. Falando em encontrar um bode expiatório, dentro deste mundo de fantasia ocidental, não parece faltar candidatos adequados. O sol do lado de fora do castelo foi se pondo lentamente, as nuvens desapareceram aos poucos no céu, e o pôr do sol alaranjado iluminou todos os cantos do castelo. Após o jantar, Moon caminhou pelo corredor da mansão do Grão-Duque. Ele estava se preparando para voltar ao seu quarto. Enquanto andava, refletia sobre como mudar o desfecho desencadeado para alterar seu destino. Agora, falta apenas um dia para a cerimônia de maioridade, e já é tarde demais para fazer mais preparações. Só resta dar um passo de cada vez e improvisar. O primeiro objetivo continua sendo resolver o problema já estabelecido, ofender a família real. A garota pura como a neve e futura rainha imperial, Cecília. É obviamente impossível derrotar esse gênio mágico de uma vez por milênio com drogas comuns. E, como não há registro desse tipo de droga em sua memória, isso prova que atualmente ela não existe na mansão. Mas talvez haja uma em outro lugar. Ele fechou os olhos e segurou o queixo com a mão direita, perdido em pensamentos. De repente, lembrou-se de um lugar onde poderia encontrar o remédio que tinha em mente. Ei, lembro que, quando herdei minha memória, havia um lugar chamado Mercado Negro, especializado na venda de vários itens proibidos e escravos. Talvez. Nesse momento, ao virar a esquina, uma empregada apareceu segurando um bule e uma xícara de chá preto. Seu rosto estava avermelhado, e ela parecia exausta. Moon, absorto em seus pensamentos, não percebeu que alguém se aproximava. A empregada, por sua vez, também não notou que estava prestes a esbarrar em alguém. No instante seguinte, Moon e a empregada colidiu com Moon. Ambos soltaram um gemido de dor ao mesmo tempo. Após ser atingida, a empregada caiu imediatamente no chão. O bule e a xícara de chá em suas mãos se espalharam pelo chão, derramando todo o chá que havia dentro. Parte do líquido chegou até suas meias longas. O impacto a deixou ainda mais tonta. Ela esfregou a cabeça com a mão, olhou para o chá derramado e disse nervosamente: "Que dor! O chá preto do mestre e da madame." "Desculpe, eu estava distraído pensando em algo e não vi o caminho. Você está bem?" Moon já havia se levantado e, ao perceber que a empregada ainda estava sentada no chão, estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. No entanto, assim que a jovem ergueu a cabeça e viu claramente quem estava à sua frente, seu rosto ficou tomado pelo medo. Ela recuou assustada e gaguejou: "Você é o jovem mestre Moon." A empregada reconheceu que o rapaz à sua frente era o jovem mestre da família do Duque Campbell. Ela exclamou em pânico e, ao notar que o chá havia respingado na gola da roupa de Moon, ficou ainda mais nervosa. Moon ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar muita preocupação pelo incidente. A empregada, apressadamente, pegou um lenço e tentou limpar sua gola, querendo remover as manchas. "Jovem mestre, me desculpe. Eu vou limpar agora." Moon olhou para baixo, confuso, e percebeu que sua gola estava um pouco suja. Ele levantou as mãos para dar mais espaço para a empregada limpá-la com mais facilidade. No entanto, ele ficou surpreso com o nervosismo da garota. Enquanto ela esfregava, a sujeira na gola parecia piorar. As manchas de chá se espalhavam cada vez mais, deixando o tecido ainda mais manchado. Vendo que não conseguia limpar, a empregada entrou em pânico. Com os olhos arregalados e cheios de lágrimas, ela choramingou nervosamente. "Está arruinado." Então, virou-se de costas para Moon, abraçou a própria cabeça com as duas mãos e se agachou no chão. Ela sentia como se tivesse cometido um crime terrível. "Jovem mestre, me desculpe. Eu juro que não foi de propósito. Por favor, não me bata. Não me tire as roupas e me jogar na rua. Eu juro que não farei isso de novo na próxima vez."
Jovem mestre, tenha piedade de mim. Ela estava tão assustada que as lágrimas não paravam de cair, e seu rosto ficou vermelho de nervosismo. Moon ficou em silêncio atrás dela. Pelas palavras da empregada, ele conseguiu deduzir como o antigo Moon Campbell tratava os criados da casa. Ele olhou para a jovem tremendo ao seu lado e ficou sem palavras. Então o antigo Moon Campbell era tão cruel que derramar apenas uma xícara de chá deixava essa garota nesse estado. Como será que os outros o viam? Moon se inclinou levemente e estendeu a mão para apoiar o braço da empregada, tentando ajudá-la a se levantar. Com uma expressão gentil, ele disse calmamente: "Está tudo bem, foi apenas um pequeno acidente. Eu não vou te punir. Levante-se." A empregada virou a cabeça levemente e percebeu que Moon não apenas não a castigou, mas ainda tomou a iniciativa de ajudá-la. Seus olhos lacrimejantes mostravam surpresa. Nesse momento, Moon tocou o braço da empregada e percebeu que sua temperatura estava mais alta que o normal. Ele perguntou, preocupado: "A propósito, você está bem? Seu corpo está tão quente." Então, a empregada sentiu uma força puxando-a para perto. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Moon segurou suavemente a parte de trás da cabeça dela e a puxou para seus braços. Ele pressionou o pescoço contra a testa da jovem, verificando sua temperatura. Estava realmente muito alta. Como eu imaginei. Seu corpo está pegando fogo. Você nem percebeu que está com febre? Sua testa está tão quente que daria para cozinhar ovos. Por que não foi descansar? A empregada levantou a cabeça e olhou para ele, nervosa. Ela não sabia por que Moon estava agindo assim. Seu rosto estava completamente vermelho, mas ela mesma não sabia se era por causa da febre ou pela proximidade do jovem mestre. Porque amanhã é o banquete de maioridade do jovem mestre, e estamos com falta de criados na mansão. Mas Moon a interrompeu com um tom firme. Mesmo assim, você não pode trabalhar doente. Assim que Moon soltou a empregada de seus braços, Anne apareceu no outro lado do corredor. Ela viu Moon parado ao lado da jovem criada. E expressou confusão sobre isso. O jovem mestre Moan e a empregada viraram a cabeça ao mesmo tempo e notaram Anne caminhando em direção a eles. "Anne, você chegou na hora certa. Organize para ela descansar." De repente, ele se lembrou de que ainda não tinha perguntado o nome da empregada à sua frente. Ele apoiou o ombro dela e perguntou com um sorriso no rosto: "A propósito, qual é o seu nome?" A empregada olhou para Moon com um olhar vazio e sussurrou seu nome. "Jovem mestre, meu nome é Noel." Moon deu um leve tapinha no ombro dela e disse para Anne, que estava atrás dela: "Organize para Noel descansar." Quanto ao arranjo mencionado por Moon, Anne explicou a situação atual sem expressão. "Jovem mestre, amanhã à noite é a sua cerimônia de maioridade, e agora cada empregada na mansão tem suas responsabilidades. Se Noel descansar, a carga de trabalho das outras empregadas aumentará significativamente." Sem hesitar, Moon imediatamente deu uma resposta: "Recrute pessoas de fora. Nossa mansão ducal não pode nem mesmo contratar algumas pessoas." Moon se virou e se preparou para voltar ao seu quarto. Ele olhou para Anne com um olhar firme e disse suavemente: "Assim está decidido. Diga à chefe da criada para organizar o descanso de todas as empregadas que não estão bem e recrutar funcionários externos para preencher as vagas. Não quero um grande grupo de pessoas mentalmente confusas causando inconvenientes aos convidados na cerimônia de maioridade de amanhã." Moon fechou os olhos e fez uma leve reverência, indicando que havia recebido as instruções de Moon. "Entendido. Vou passar este comando para a chefe das criadas." Depois que Moon terminou de explicar os assuntos das empregadas, ele saiu diretamente e voltou para seu quarto. Anne e Noel ficaram para trás, assistindo até que sua figura desaparecesse na esquina. E o som dos passos foi gradualmente se afastando. Noel olhou para as costas de Moon, sentindo-se um pouco confusa sobre seu comportamento e o que acabará de acontecer. Ela perguntou a Anne, que estava ao seu lado: "Eu lembro que o jovem mestre disse antes que não queria que estranhos sujassem a mansão ducal, então ele não deixou a chefe das empregadas recrutar ajudantes. O jovem mestre de hoje parece saber o que eu quero perguntar, mas ele não deu uma resposta direta e pediu que eu fosse descansar rapidamente. Não devemos pensar demais, devemos seguir as ordens do jovem mestre e descansar." Embora Noel ainda estivesse confusa sobre a situação atual, Anne disse isso e ela não teve escolha a não ser obedecer. Noel se virou e deu um passo para trás, indo para o seu quarto descansar. No entanto, Anne permaneceu parada, aparentemente ponderando sobre algo. Ela se virou com uma expressão significativa e olhou para uma certa parte do corredor. Comparado com antes, realmente haviam ocorrido algumas mudanças sutis. Para evitar situações incontroláveis, parecia que o plano precisava ser adiantado. Após voltar ao seu quarto, Moon procurou algo na sala. Ele jogou algumas joias para o lado e depois atirou o pergaminho que encontrou no chão. Esses itens não pareciam ser o que ele estava procurando. Havia um grande baú de tesouro colocado em algum lugar do quarto.
Moon se ajoelhou no chão e rastejou para dentro do baú para procurar coisas. Vários tipos de joias estavam espalhados ao redor do baú. Ele procurou e jogou fora um lote de joias desnecessárias, enquanto murmurava para si mesmo. Isto não é, e nem isso. Impossível, impossível. A única maneira de lidar com uma gênia mágica como a princesa é usar poções psicodélicas especiais. Isso não é só difícil de refinar, caro, mas também é um item proibido. O único lugar onde pode ser vendido é... Encontrei. Esse cara é realmente um canalha. No romance, eu lembro que foi bem difícil conseguir isso. Quando encontrou o cartão, um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. O cartão preto na mão de Moon também era decorado com bordas douradas. Embora parecesse algo comum, esse cartão era extremamente útil. Era uma prova de acesso ao mercado negro subterrâneo, um passe VIP para esse local clandestino. Naquela noite, Moon viajou em uma carruagem luxuosa por várias ruas iluminadas e, em seguida, cruzou uma ponte para entrar no portão da cidade. Provavelmente por ser noite, havia poucas pessoas na ponte e nas proximidades do portão. Em pouco tempo, a carruagem parou em frente a um prédio extremamente luxuoso e magnífico. Esse prédio era conhecido como a Câmara de Comércio Shord. Moon desceu da carruagem, e os guardas que o protegiam seguiram-no de perto. Ele então deu uma instrução. Esperem aqui um pouco. Vou comprar algumas joias de ouro e prata para meu pai e minha mãe usarem amanhã. O cocheiro e os dois guardas assentiram e responderam. Entendido, jovem mestre. Moon deu a volta na carruagem e, com cautela, olhou ao redor. Depois de observar por um momento e confirmar que ninguém estava por perto para notar seus movimentos, ele ajustou sua gravata e se dirigiu a um caminho oposto ao da Câmara de Comércio. As ruas estavam movimentadas com pessoas indo e vindo. Algumas caminhavam e conversavam, enquanto outras pareciam apressadas, procurando seu destino. Ninguém percebeu quando um jovem de cabelos loiros discretamente deixou a rua principal e entrou rapidamente em um pequeno beco ao lado de uma casa. Após entrar no beco, Moon desceu para os esgotos sob a cidade imperial. A água nos esgotos fluía lentamente, exalando ocasionalmente um cheiro desagradável. Ele puxou de algum lugar um manto negro e o vestiu, cobrindo-se completamente. Enquanto caminhava, buscava a rota para entrar no mercado negro subterrâneo. Seguindo o caminho em sua memória, ele avançou pelo anel externo da cidade real, mergulhando nas profundezas dos esgotos de Belan City. Ele usava uma máscara e cobre a cabeça com um chapéu sobre o manto para ocultar sua verdadeira aparência e identidade. Ele segurava uma tocha e caminhava lentamente, seguindo a rota que lembrava. Logo, encontrou uma porta guardada por alguém. Levantou a tocha e iluminou ao redor, confirmando que aquele deveria ser o acesso ao mercado negro. Este deve ser o lugar, murmurou. A pessoa que vigiava o portão também usava um manto negro e uma máscara no rosto. Parecia que a segurança e o sigilo eram altamente valorizados ali. Moon viu alguém se aproximando à distância, movendo-se com cautela, então ouviu uma voz questionando. Pare! Quem é você? Moon respondeu à pergunta do homem à sua frente utilizando a senha secreta que havia memorizado. Os ratos nos esgotos. O que você está fazendo aqui? Moon retirou o cartão negro de suas vestes, caminhou para frente e o mostrou aos guardas, indicando que era um cliente do mercado negro. Estou em busca de Carion. Este é meu passe. O guarda se inclinou para observar o cartão negro. Após confirmar que era um passe exclusivo do mercado negro, deu passagem e fez uma leve reverência. Hóspede honrado, por favor, entre. O guarda se virou e abriu a porta. Uma luz suave brilhou através da abertura. Os olhos de Moon se arregalaram ligeiramente, um pouco animados e curiosos para ver como era o mercado negro por dentro. O que ele não esperava era que pudesse existir um mercado subterrâneo tão grande nos esgotos da cidade. O ambiente era envolto por uma atmosfera sombria. Exceto pelas lojas onde as luzes estavam acesas, o restante do mercado negro era bastante escuro. Este era o mercado negro subterrâneo do Império, conhecido como Mercado Negro Leopold. Enquanto caminhava, Moon observava os diversos itens misteriosos expostos pelos comerciantes. Em uma das lojas, ele viu muitas garrafas contendo ervas mágicas dispostas nas prateleiras. Essas garrafas vinham em vários tamanhos e continham ervas medicinais de diferentes formas, materiais mágicos. Ele olhou para outra loja e viu várias gaiolas de ferro ao lado dela, contendo animais de aparência feroz. Bestas de síntese mágica. Moon ficou surpreso com os itens vendidos no mercado negro e murmurou para si mesmo. Isso realmente incorpora um mundo fantástico. Se me lembro bem, este lugar até negocia escravos demi-humanos. Parece que um dos futuros companheiros do protagonista foi comprado aqui. Bom, isso é secundário. O mais importante agora é focar na minha missão. Seguindo o endereço que lembrava, Moon encontrou uma pequena loja. Ele empurrou a porta e um sininho na parede fez um som agradável, alertando o dono da loja sobre a chegada de um cliente. Ao ouvir o som do sino,
O dono da loja imediatamente se levantou de sua cadeira. O vendedor usava um manto vermelho com orelhas de gato e uma máscara com uma boca felina desenhada, fazendo parecer um pequeno gato vermelho. Ele acenou com a mão e deu boas-vindas calorosas ao visitante. Finalmente um cliente apareceu hoje. Por favor, entre. Após recepcioná-lo, o dono da loja sentou-se novamente, apoiando o rosto nas mãos, e olhou para Moon. O que o jovem mestre deseja ver? Embora a loja seja pequena, não falta nada aqui. Moon não queria rodeios e foi direto ao ponto. Quero aquele tipo de remédio. O dono da loja franziu as sobrancelhas, curioso. Aquele tipo? O que é incolor e inodoro, feito especificamente para magos, que os deixa inconscientes por várias horas após ingerirem. O vendedor pensou por um momento e então fez um gesto de ok para Moon, como se imediatamente soubesse do que ele estava falando. Esse tipo. Entendi. Os ricos sempre gostam de brincar assim, não é? Então, ele tentou promover mais produtos. A propósito, conheço algumas boas lojas que vendem escravos. Posso recomendá-las a você. Basta pagar uma pequena taxa de indicação. Se disser meu nome, ainda pode conseguir um desconto. Moon percebeu que o vendedor estava falando demais e não mostrava o que ele queria. Impaciente, virou-se para sair. Você não tem aqui? Se não, estou indo embora. O dono da loja percebeu que sua insistência irritou Moon e rapidamente estendeu a mão para detê-lo. Tenho, sim tenho, jovem mestre. Por favor, fique. A loja continha várias fileiras de armários, sobre os quais havia muitos frascos desconhecidos contendo ervas mágicas. O vendedor se apressou em ir até um dos armários nos fundos, apontando para ele e dizendo: Mas esse tesouro é um item raro. Preciso procurá-lo. Por favor, aguarde um momento. Ele começou a abrir frascos e potes no armário, procurando a poção que Moon queria. Enquanto isso, Moon ficou parado, observando atentamente os movimentos do vendedor e analisando a situação em silêncio. Essa pessoa está usando magia de camuflagem no rosto. Além disso, a voz foi alterada magicamente, dificultando a distinção entre homem ou mulher. No entanto, pelo tom de voz, comportamento e essa silhueta impressionante. O vendedor continuou procurando, mas não encontrou o frasco que armazenava a poção. Não, as 2 garrafas que refinei há 2 dias. Lembro que as coloquei nesta caixa. Para onde foram? Moon então tirou uma conclusão aproximada. Feminino. Muito provavelmente, ainda por cima, uma bela garota. Para conseguir se manter em um ambiente tão sombrio e traiçoeiro, suas habilidades devem ser ainda mais impressionantes do que sua aparência. Ele pensou consigo mesmo. Se eu conseguir estabelecer uma boa relação com essa pessoa, talvez ela possa me ajudar quando for exilado pelo Império no futuro. Como o dono da loja não conseguiu se lembrar imediatamente onde havia guardado a poção solicitada por Moon e havia muitos tipos diferentes de poções na prateleira, ele procurou por um tempo, mas não conseguiu encontrar. Preocupado que Moon ficasse impaciente com a espera, virou-se para informá-lo antecipadamente. Aguarde um momento, jovem mestre. Felizmente, Moon era uma pessoa paciente. Desde que a loja tivesse a poção que queria, ele não se importava de esperar um pouco mais. Não tem problema, desde que você tenha, não estou com pressa. Assim que o dono da loja se virou para continuar procurando a poção mágica, o pequeno sino da porta tocou novamente. Outro cliente empurrou a porta e entrou para comprar algo. Moon ouviu o som do sino e, curioso, olhou na direção da entrada. Logo depois, o cliente misterioso ficou ao lado de Moon. Essa pessoa estava completamente coberta por um manto preto, usava o capuz do próprio manto e uma máscara negra que deixava apenas um par de olhos vermelhos à mostra. Além disso, vestia meias calças pretas e botas nos pés. O dono da loja, que ainda estava procurando a poção, também ouviu o sino tocar, virou-se e acenou animadamente para dar as boas-vindas ao cliente. Bem-vindo! Antes que pudesse terminar a frase, o novo cliente foi direto ao ponto. Quero comprar um remédio potente que não deixe vestígios de magia. Você tem um aqui. O dono da loja não esperava que esse cliente quisesse comprar exatamente a mesma poção que o anterior. Coçando o rosto de forma desconfortável, respondeu: Eu tenho, sim. Espere um momento. O vendedor achou isso estranho. Normalmente, poucas pessoas vinham à sua loja para comprar esse tipo de poção, mas, por coincidência, naquele dia, 2 pessoas procuraram pelo mesmo item. Ele pensou consigo mesmo. Esse tipo de poção geralmente passa despercebido. Hoje está muito estranho. Moon observava secretamente o cliente misterioso ao seu lado. Com base na silhueta, nas roupas e no cheiro corporal da pessoa, ele supôs que era uma mulher. No entanto, não entendia por que uma mulher também procuraria esse tipo de remédio. Essa figura, e essa fragrância sutil. Será que mulheres também têm essa necessidade? A misteriosa mulher de manto preto manteve a cabeça baixa em silêncio, esperando o vendedor encontrar a poção. Ela não parecia notar o olhar atento de Moon, pelo menos por enquanto.
Embora ele não soubesse exatamente por que ela queria essa poção, provavelmente tinha pensamentos semelhantes aos dele. Bem, a maioria das pessoas que compra esse remédio pretende prejudicar alguém. Infelizmente, não posso impedir. Boa sorte para o coitado que for envenenado. O dono da loja vasculhou cuidadosamente cada prateleira até que, finalmente, encontrou o que procurava no canto de uma delas. Ele pegou 2 frascos e os colocou sobre a mesa. E mostrou para eles. Encontrei. Aqui está. A poção mágica era um líquido vermelho escuro, contido em um frasco em formato de coração, cuja parte externa era decorada com rosas de metal dourado. Ao ver a cor da poção, Moon ficou um pouco surpreso. Espere um momento. Essa cor não é um pouco chamativa demais? O dono da loja parecia saber que Moon tinha dúvidas sobre o frasco de remédio, então pegou um dos frascos e apresentou alguns detalhes para ele e para outra cliente. Os clientes não precisam se preocupar. Embora a cor desta poção seja um pouco brilhante, se for colocada em bebidas como vinho tinto, não será notada. Além disso, comparado a esse pequeno detalhe, suas vantagens são muito maiores. Basta uma única gota para que até mesmo um elefante perca consciência instantaneamente e desmaie por 2 a 3 horas. Moon ficou extremamente surpreso com o efeito da poção. Ele nunca tinha visto algo tão poderoso e exclamou chocado. Uma única gota pode derrubar um elefante. Sério? O dono da loja não achou sua reação estranha e respondeu gentilmente. É claro que é verdade. Você recebe pelo que paga. Se não acredita, pode testar. Mas aviso desde já que, se adormecer aqui, será cobrada uma taxa de 5.000 amirs por hora. Moon sorriu sem graça. Ele definitivamente não queria assumir uma despesa tão absurda. Rapidamente acenou com a mão recusando. Isso não será necessário. A cliente misteriosa pegou um dos frascos de poção mágica. Ela não disse nada, apenas girou o frasco nas mãos, observando-o minuciosamente antes de colocá-lo de volta na mesa. O dono da loja então abriu as mãos e informou o preço da poção para Moon e para a cliente misteriosa. A poção do sono especialmente fabricada custa 130.000 amirs. Não há negociação de preço. Vocês desejam pagar com cartão de cristal ou em dinheiro? Moon enfiou a mão dentro do manto preto, preparando-se para pegar seu cartão e fazer o pagamento. Ele planejava pagar com um simples toque. No entanto, antes que ele pudesse encontrar seu cartão, a cliente misteriosa ao seu lado falou primeiro com o vendedor. Com calma, ela disse. Eu não tenho amirs suficientes e não pretendo usá-los para pagar esta compra. Ela também enfiou a mão no manto preto, como se estivesse procurando algo. Pelos seus gestos, parecia que não tinha intenção de levar a poção sem pagar. Ela então continuou. Posso lhe oferecer uma informação valiosa em troca da poção. Embora a expressão do dono da loja fosse invisível devido à máscara, ele parecia bastante interessado na proposta. No entanto, ele questionou com um tom brincalhão. Tenho que lembrar você. 130.000 amirs não é uma quantia pequena. A cliente misteriosa tirou um envelope lacrado e o entregou ao vendedor. Ela estava absolutamente segura do valor da informação que possuía. Com confiança, afirmou. Esta informação vale, sem dúvida, 130.000 amirs. Para certas pessoas, seu valor pode ser ainda maior. O dono da loja pegou o envelope e retirou a carta que continha a informação para lê-la. Muito bem, vamos ver que tipo de informação é essa. Ele rapidamente percorreu o conteúdo do papel, parecendo um pouco cético. Trouxe a carta para mais perto, analisando as palavras cuidadosamente. Baseando-se no que estava escrito, parecia estar deduzindo as possíveis consequências dessa informação. Depois de um momento, olhou para a cliente misteriosa e disse com um tom levemente surpreso. Isso é interessante. Tem certeza de que essa informação é verdadeira? A cliente misteriosa não respondeu diretamente sobre a autenticidade da informação. Se é verdade ou não, com suas habilidades como dono desta loja, você pode facilmente descobrir por conta própria. O vendedor colocou a carta de lado e reconheceu a inteligência da cliente com um tom de aprovação. Esta cliente realmente confia em mim. Ele então empurrou um dos frascos de poção para ela. Leve. Esta poção agora é sua. Obrigada. A cliente misteriosa agradeceu e pegou o frasco. E não disse mais nada. Ela pegou diretamente um frasco da poção mágica e o escondeu dentro de seu manto preto, saindo da loja sem olhar para trás. O dono da loja acenou com a mão enquanto observava a misteriosa cliente partir. Se cuide e até a próxima. Ao lado, Moon assistiu a toda a transação entre o vendedor e a cliente sem dizer uma palavra. Ele tinha suas dúvidas sobre esse tipo de negociação. O dono da loja então se virou para ele e perguntou sobre sua forma de pagamento. E você, jovem mestre? Moon ainda olhava na direção em que a cliente havia saído. Distraído, entregou seu cartão de cristal negro ao vendedor e respondeu. Vou pagar com o cartão. O dono da loja pegou o cartão de cristal com as 2 mãos e respondeu animado. Muito bem.
Após concluir o pagamento, ele devolveu o cartão a Moon. Naquele momento, pegou outro frasco de poção, desta vez branca, e colocou ao lado da poção vermelha. Jovem mestre, por favor, guarde seu cartão de cristal. Esse frasco branco é um pequeno presente para você. Moon olhou para o frasco com certa desconfiança. Um presente? Para que serve essa poção? O dono da loja ergueu uma das mãos, balançando um dedo no ar, enquanto a outra mão repousava sobre a cintura. Com um tom brincalhão, respondeu: Você sabe. É para aquele tipo de coisa. Sugiro usá-la junto com o frasco vermelho para obter um resultado ainda melhor. Embora não soubesse exatamente o efeito de combinar as duas poções, Moon não pensou muito sobre o assunto e aceitou o presente. Ele guardou ambas as poções dentro do manto e agradeceu. Naquele momento, lembrou-se da cliente misteriosa que havia trocado informações pela poção. Ele estava curioso para saber que tipo de informação poderia valer um preço tão alto. Obrigado, dono da loja. A propósito, sobre a informação que aquela mulher mencionou. Percebendo que Moon também estava interessado na informação, o dono da loja rapidamente se sentou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Com as mãos apoiando o rosto e os olhos brilhando de entusiasmo, olhou para ele e disse animado: O jovem mestre também está interessado nessa informação. Moon ficou surpreso com a súbita empolgação do vendedor e instintivamente deu um passo para trás. Com um sorriso esperto, o dono da loja continuou: Já que somos velhos conhecidos, posso vendê-la para você por um preço especial. Ele então estendeu a mão, sinalizando o valor que queria cobrar, e fez um gesto de 9 com os dedos. Moon sabia que os preços no mercado negro geralmente não eram baratos, muito menos quando se tratava de uma simples informação. Ele perguntou com cautela sobre o preço dessa informação. 90 mil. O dono da loja fez o gesto com uma mão e cobriu sua máscara com a outra, declarando calmamente o preço real. 900 mil. Ao ouvir esse valor, Moon congelou no lugar. Logo depois, sem hesitar, ele se virou e caminhou diretamente para a porta. Não, obrigado. Não vale a pena gastar tanto dinheiro apenas para saber uma informação. Moon fechou os olhos e ficou sem palavras diante do preço absurdo que o vendedor pediu. Droga, ele quer me arrancar 9 vezes o valor da poção. Esse cara é realmente inescrupuloso. Não, esse mercado negro é cheio de gente movida pelo lucro. Mesmo que eu gaste dinheiro aqui, eles provavelmente não só deixarão de me ajudar no futuro, como também podem me prejudicar ainda mais. Se for para cooperar com alguém, eu preciso encontrar alguém honesto e confiável. Ele empurrou a porta e saiu diretamente. Atrás dele, o dono da loja acenou com a mão e disse animadamente: Cuide-se, jovem mestre. Volte sempre. Depois de confirmar que não havia mais ninguém na loja e que nenhum cliente entraria por um tempo, o dono da loja tirou o chapéu, revelando seu longo cabelo negro. Ela retirou a máscara e murmurou para si mesma: Eu pensava que amanhã seria apenas a cerimônia de maioridade daquele jovem mestre inútil da família Campbell. Mas não esperava que a terceira princesa também comparecesse. No entanto, neste momento crucial, a mansão do Duque teve que recrutar estrangeiros por falta de mão de obra. Para quem eu deveria vender essa informação? Isso está me dando dor de cabeça. Ao retirar a máscara, revelou-se o rosto de uma jovem bela. Na verdade, a verdadeira identidade da dona da loja era a de uma estudante chamada Anna Cablin. Ela segurou a máscara e olhou para algo com um brilho curioso nos olhos, esboçando um sorriso travesso. Se bem me lembro, o segundo príncipe sempre teve ressentimento contra sua irmã mais talentosa, e o Duque Raymond sempre esteve em conflito com o Grão-Duque Campbell. Isso é tão interessante. Por que não vender essa informação para os dois lados? Anna tocou os lábios com o dedo e sorriu. Jogar dos dois lados. Eu sou realmente terrível. A noite seguinte chegou, o dia da cerimônia de maioridade de Moon. A escuridão envolvia toda a mansão do Duque Campbell, acompanhada pelo brilho das estrelas e da lua. No jardim da mansão, muitos nobres, vestidos elegantemente, caminhavam juntos para participar do evento. Dentro da mansão, os convidados conversavam e riam animadamente, discutindo os detalhes da cerimônia daquela noite. O Grão-Duque Ron e Moon recebiam cada convidado com um sorriso no rosto. Moon também fazia reverência a cada um deles. E cada um deles expressava seus cumprimentos. Nesse momento, o Marquês se aproximou para cumprimentá-los junto com sua filha. O Marquês deu um leve tapinha no ombro da filha e a apresentou com um sorriso. Duque, está é minha terceira filha. Vá em frente, cumprimente o Duque. A filha do Marquês parecia muito nervosa e tímida. Ela abaixou a cabeça, fez uma leve reverência e cumprimentou-os com uma voz baixa. Saudações, Grão-Duque Campbell. Quando levantou a cabeça e encontrou o olhar de Moon, sua expressão não foi de felicidade, mas de puro medo. Ela cobriu levemente a boca com a mão e começou a tremer incontrolavelmente. Moon também sentiu as emoções dela naquele instante, refletidas em seus olhos, mas não podia dizer nada.
De repente, a filha do marquês virou-se rapidamente, segurou a saia e correu com os olhos fechados, exclamando: "Minha mãe está me chamando. Desculpe-me, preciso me retirar." O marquês ficou visivelmente constrangido ao ver sua filha fugir de forma tão indelicada. O grão-duque e Moon assistiram à cena atônitos, sem entender o que havia acontecido. O marquês coçou a cabeça, sem jeito, e se desculpou com Moon em nome de sua filha. "Desculpe, Moon. Minha filha é bastante tímida. Peço desculpas pelo comportamento dela." Moon acenou com a mão, indicando que não se importava com o que havia acabado de acontecer. Com um sorriso, ele respondeu: "Está tudo bem. Eu não levei isso a sério. Não tivemos a oportunidade de nos cumprimentar direito. Por favor, sente-se." Após se despedir do marquês, ele continuou a receber os convidados com um sorriso. No entanto, podia sentir claramente que a atmosfera dentro da mansão do duque não estava certa. E, como esperado, não era apenas a filha do marquês Rio. Os olhares de todos ao redor eram praticamente os mesmos. Depois da cena da filha do marquês fugindo diante dele, houve um leve alvoroço entre os convidados. Todos olhavam para Moon de maneira disfarçada, mas em seus olhos transpareciam desconfiança, até mesmo desprezo. Estava claro que eles o viam com extrema cautela. E tinham medo dele. Moon suspirou, fechou os olhos, apoiou a testa com a mão e mostrou uma expressão de impotência. Diante das ações do antigo Moon Campbell, ele também não tinha escolha. No fim das contas, é porque a reputação do antigo dono deste corpo é terrível. O grão-duque pareceu perceber as emoções de Moon e estendeu a mão para tocar sua cabeça, demonstrando conforto. Com um tom relaxado, disse a ele: "Você se saiu muito bem hoje." Moon levantou a cabeça, surpreso com a atitude de seu pai. Ele olhou para o grão-duque, confuso. O grão-duque o encarou com um olhar carinhoso e um sorriso tranquilo. Confiante, ele declarou: "Antes, eu estava um pouco preocupado, mas agora vejo que era desnecessário. Você é o protagonista da cerimônia de maioridade de hoje. A partir de agora, você não é mais um menino, mas sim um verdadeiro homem da família Campbell. Continue com o bom trabalho." As palavras de encorajamento dissiparam completamente a decepção que Moon sentia antes. Ele ergueu o olhar para frente e respondeu com confiança: "Farei o meu melhor." As luzes da mansão do duque brilhavam sobre ele, como se iluminassem seu futuro. Nesse momento, um grupo de guardas chegou à porta. Eles estavam alinhados de maneira impecável quando um dos guardas se dirigiu a todos os presentes na mansão do duque Campbell. "Por favor, silêncio." O grão-duque e Moon perceberam o movimento na entrada e olharam juntos para a porta, surpresos com a quantidade de guardas. No centro do grupo, uma jovem era escoltada para dentro da mansão do duque. Os guardas continuaram seu anúncio. "Recebamos respeitosamente a terceira na linha de sucessão ao Império Leopardo. A criança pura e branca, abençoada pela deusa do gelo e da neve." Os nobres que estavam conversando perto da entrada abriram caminho imediatamente e se curvaram diante da jovem no centro. Cecília, a terceira princesa do Império. Ela entrou calmamente na mansão do duque Campbell, escoltada por seus guardas. Vestia um vestido entrelaçado em tons de azul profundo e preto, emanando a nobreza característica da realeza. Caminhava sem expressar qualquer emoção, exalando uma elegância fria. Ela parecia um espírito do gelo e da neve, serena e majestosa. Bom, meus amigos, por hoje é só. Nos vemos no próximo resumo.